Opa, eu preciso, eu não tenho mesmo. Vou aceitar. Eu já lembrei. Outro dia eu fui lá na sala do Humberto. Não. É aqui, quinta e sexta. Quinta é facultativo e sexta é feriado. Hein? Sexta é feriado nacional, bro. Feriado religioso. Quinta é facultativo. Já tá. 3. 3 dias. Aí que ele vai enfocar a quarta. Aí ele fica quarta, quinta, sexta. Pronto. O governo tem que pagar na quarta-feira. Ei, e o governo tem que pagar na quarta-feira. Tá ligado já o negócio? Senhoras e senhores, membros da Câmara Setorial de Transporte da GR, iniciamos neste momento a reunião, a 83ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte, do dia 22 de 3 de 2003, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar, Avenida Goiás, 305, Centro Goiânia. Passo a palavra ao secretário executivo da Câmara para ler a pauta. Alô, bom dia a todos presentes. Passo a fazer a leitura da pauta da 83ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR. Sessão regulatória ordinária de 22 de março de 2013. Início às 9 horas, local Auditório Augusto Brandão Cunha. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 81ª reunião pública ordinária datada de 8 de março de 2013 da Câmara Setorial de Transporte. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 5, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 6, apresentação de processo sem defesa encaminhado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 7, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transporte. E o item 8, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao conselheiro coordenador José Duarte dos Santos. O senhor faz daí para frente o papel de secretário. Bom, vamos para o item 2 da pauta da 83ª reunião da Câmara Setorial de Transporte. Apresentação e discussão da ata da 81ª reunião pública ordinária datada de 8 de 3 de 2013 da Câmara Setorial de Transporte. Os senhores têm em poder uma cópia da ata, alguma objeção, restrição, reserva, emenda. Conselheiros aqui presentes. Conselheira Valéria. Conselheiro Vilmar. Senhor representante da gerência jurídica, alguma observação sobre a ata? Nenhuma omissão, nada. O conselheiro ali, Jair Ventura, está economizando palavras para gastar hoje à noite no truco, porque ele só faz gestos. É o campeonato, né? Assina ela então, toma outra aqui. Bom, então não havendo nenhuma restrição, observação, emenda a ata da 81ª reunião pública ordinária, considera-se aprovada a ata. Item 3.
Retorno de processos com pedido de vista do representante das operadoras, Dr. Vilmar Dias da Silva. Tem a palavra. Não, para assinar lá. É que esse aí é o original. Senhores, bom dia. Relatório, voto vista do processo 2012-2523. Interessado, Viação Araguarina Limitada, assunto auto-infração 24.214. Verso o presente processo sobre a lavatura do auto-infração acima referido, por estar a empresa Viação Araguarina Limitada transportando 81 passageiros no veículo 3131, que fazia o percurso Goiânia-Anápolis, sendo que o veículo tinha capacidade para 52 lugares sentados e conduzia, além destes, mais 29 passageiros em pé. A autuada alega em sua defesa que o veículo em questão estava operando o serviço semiurbano Goiânia-Anápolis, no qual poderia transportar 52 passageiros sentados e 28 em pé, totalizando uma quantidade de 80 pessoas, e que quando esse limite é excedido, é porque ocorrem embarques e desembarques durante o percurso. O parecer da SUPAIP número 4424/2012, acatado pela gerência jurídica da GR, aponta que, como o veículo tinha uma capacidade de 52 lugares, poltronas, o limite excedente permitido seria de 26, totalizando um quantitativo de lotação para o ônibus de 78 passageiros, ou seja, 52 sentados, mais 26 em pé. Desta forma, verifica-se que a defesa não procede, pois houve um excesso de 3 passageiros além do limite regularmente permitido, já que a lotação deveria ser de 78 pessoas e o ônibus transportava 81. O artigo 10, inciso 14 da Resolução 297, estabelece que a multa a ser aplicada é por passageiro excedente. Assim sendo, acompanho o voto do ilustre relator da matéria para manter o auto-infração 24.214, com a observação de que a multa deverá ser aplicada sobre 3 passageiros excedentes, ao limite regularmente aceito e observado pela fiscalização da GR. É como posiciona este membro. Então, o parecer da jurídica foi no sentido da SUPAIP e acatado pela jurídica. Ele versa com relação à norma 009 o seguinte: quanto ao mérito, após a análise da defesa apresentada, infere-se a improcedência das alegações suscitadas, por inconsistência e prejudicialidade no que se refere aos fatos apresentados na contestação. Ademais, não trouxe a empresa nenhum fato suscetível de comprovar as suas alegações. A portaria número 92/84 da SUTEG, através da norma complementar 009/84, é expressa ao apontar os casos em que será permitido o transporte passageiro em pé, no tipo de serviço semiurbano. Em seu artigo 9, inciso 1 e 2, que permite passageiros em pé, observados os seguintes limites máximos. Inciso 1, 70% na lotação normal do veículo para as linhas de até 30 km de extensão e 50% do limite normal do veículo para as linhas de extensão superior a 30 km até 60. Aí, o nobre relator opinou pela manutenção do auto, sem, contudo, mencionar esse problema da norma 009, que é discutível aí se foi recepcionada ou não. Então, como a jurídica opina nesse sentido, e como a fiscalização também tem admitido, até hoje, que se transporte passageiro em pé, além do limite de assentos,
eu estou opinando pela manutenção do auto, considerando que houve um excesso, nesse caso aqui, de 3 passageiros. O conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia a respeito do relatório apresentado pelo conselheiro Vilmar Dias da Silva sobre o item 3. Eu queria fazer uma pergunta ao Vilmar. No parecer do coordenador, eu acho que era o Danilo, não foi, que apresentou esse processo? Foi o quê? Quem apresentou esse processo? É o Danilo. Danilo. Na época citou o excesso de passageiro? Se era 5 ou 6 ou 8? Eu considerou, opinando pela manutenção do auto de infração, porque foi lavrado um auto de infração. E no auto de infração fala isso. O que fala o auto de infração? Não, parece que ele não fala o número. A descrição do auto de infração. Transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo. Veículo com capacidade para 52 passageiros, transportando 81. 29 passageiros excedentes. Isso é o que ele colocou no auto. Não importa a quantidade. O que importa é que ele sofreu só que como a resolução fala que a multa é por passageiro excedente, aqui está falando 29 excedente, mas 29 excedentes, além dos 52 lugares sentados, é o que colocou no auto. Então, se for considerar aqui no auto 29, seria aplicar a multa, o valor da multa vezes 29. E eu estou considerando a aplicação da multa vezes 3, que é o excesso a instrução normativa. Pela instrução normativa. O excesso além da instrução normativa que permite transportar passageiro em pé. Considerando como passageiro em pé, se o veículo tem 52 lugares, seria mais 26. Daria 78. Como ele estava transportando 81, então tem 3 além do limite permitido. Nesse sentido que eu estou me manifestando. Só para deixar mais claro, Jair, antes de você votar, a interpretação que eu fiz aqui, da leitura do Vilmar, foi que o auto de infração ele não fala que tem 29 passageiros excedentes, ele fala que tem 29 passageiros em pé, e a resolução 009, ela traz lá no seu board, que a cada quilometragem é permitido uma quantidade de passageiros, né? Então, nesse caso aí, como tinham 29 passageiros em pé e a quilometragem permitia apenas 26 passageiros em pé, é aí que se chegou na conclusão do Vilmar de 3 passageiros excedentes. Foi isso que aconteceu. Então, só para ficar claro aqui, Rafael, então o jurídico está entendendo que a instrução normativa é válida. É válida. Ela é tida como um parâmetro porque... Nesses processos aqui, depois vai chegar lá. Vai chegar lá no último, vocês vão ver. É tudo parecer de 2012. Naquilo parecer de 2010, 2008, tem um posicionamento diferente. Aí eu vou chegar lá. Mas por enquanto, como estou seguindo pela ordem aqui a pauta, o posicionamento desse aqui é pela manutenção do auto, mas considerando como excesso 3 passageiros. O jurídico então está entendendo que a instrução normativa está em vigor. Nesses pareceres aqui está. Nesses pareceres aqui. Eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, eu concordo com a manutenção do auto, só que agora eu fiquei igual de Didi, fiquei confuso. Estou confuso com esse numérico aí, entendeu? Como se manifesta, conselheiro, a respeito da... Pela manutenção do auto, com essa observação. Conselheira Valéria Rodrigues. É só uma perguntada aqui. E as notificações, elas vão só pelo descumprimento ou falo quantitativo? Igual está no auto? Só notifica que foi autuado e vai cópia do auto junto. E aí vocês vão, quando for cobrar, vai fazer que é de 3. Aí que é o problema, né? É por isso que eu estou me posicionando. Como diz o Jair, estou confuso também. Mas ele, em momento algum, ele fala nem no relatório, nem naquele complementar lá atrás, que ele faz o relato lá, que ele volta depois do relatório. Não, ele faz do mesmo jeito aqui, ó. O que ele fala? Em cumprimento à escala de trabalho na Praça da Bíblia, durante a abordagem ao veículo da transportadora acima citada, placa tal, conduzido pelo senhor tal. No momento da abordagem, o veículo transportava 81 passageiros, sendo que eu mesmo tenho capacidade para 52 passageiros e havia 29 excedentes. Igual está no alto. 29 excedentes dos 52. Pois é, mas sentados. É que ele não levou em consideração aí a questão do semi-urbano, né? Do semi-urbano.
Mas nenhum outro que mais na frente ele já considera. Aí no parecer também considera, que no parecer fala. Podia ter uma decisão única, ô Vilmar. Podia, antes de votar, relatar a todos, hein? Ver qual que é a situação, porque aí já... Como é que estava sendo aqui na Câmara antes? Estava aceitando a instrução ou não estava? Não estava. De excesso? É. Não. Mas é porque já vinha a conta pronta. É porque ninguém nunca questionou esse problema de quantidade de excesso. Não, mas já vinha a conta Que- pronta com os descontos. Deixa eu só relatar esses aqui, levando em consideração as peculiaridades de cada um, e o último ainda fazer uma votação só. Tá bom. Porque aí Perfeito. fica mais Segue com a palavra o esclarecido. conselheiro Vilmar Dias da Silva para relatar os processos que pediu vistos. No seguinte, no próximo ponto da pauta, o processo 2012-3740, lavrado contra a mesma empresa, no mesmo percurso, descreve o auto. O parecer da SUPAI, primeiro, acatado pela assessoria jurídica, aponta que, como o veículo tinha uma capacidade para 52 lugares, poltronas, o limite excedente permitido seria de 26 passageiros, totalizando um quantitativo de lotação para o ônibus de 78 passageiros, ou seja, 52 sentados, mas da mesma forma da passada. Nesse caso aqui, a empresa alega que não houve excesso de passageiros embarcados, mas sim uma invasão desordenada de passageiros e que o agente fiscal, ao invés de impedi-la, por sua autoridade fiscalizadora, preferiu autuar a empresa. Isso é a alegação da empresa na defesa. E o parecer jurídico é nesse sentido. E nesse caso aqui, o que o auto transcreve? Vamos logo pelo auto. Transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo, que tem capacidade para 52 passageiros sentados e autorizado para transportar, ele mesmo coloca, e autorizado para transportar 50 passageiros em pé, o qual totalizaria 78 passageiros, estando transportando 85 pessoas no momento da abordagem, excedendo assim 7 passageiros ao permitido. Nesse aqui já descreve, no próprio auto. Já acatando. Ele sempre acatou. Ele sempre utilizou isso aqui. Bom, nesse caso aqui são 7 passageiros em pé. Nesse aqui são 3. Nesse aqui são 7. Isso. No seguinte, a empresa alega que não houve também excesso de passageiros, que estava transportando 80 passageiros, que seria 52 em pé e 28 sentados, 58 sentados e 28 em pé. Isso é a alegação da empresa. Mas, na verdade, conforme até o parecer da jurídica, seria 78. Então, nesse caso aqui, são 2 passageiros em pé, além do limite. E no último aqui, da Araguarina, ela faz a mesma alegação, que seria 52, mais 28, e o quantitativo seria 80. Só que o fiscal, ao checar as poltronas, constatou que no documento do carro dizia que seria 52 lugares, mas disponibilizado tinha 44 só bancos no veículo, sentados, e tinha mais 22 em pé, nesse caso aqui. Então, eu posicionei que desta forma, pelo que consta da instrução processual, verifique-se que a defesa não procede, tendo em vista que houve um excesso de 52 passageiros, além do limite regularmente permitido, já que a lotação deveria ser 66 passageiros e o ônibus transportava 81. Então, nesse caso aqui, daria 15, além do limite de 66, que seria 44 mais 22 em pé, daria 66. Então, nesse caso, eu estou manifestando pela manutenção também, considerando como 15 passageiros. E no último aqui, que é da Aviação Expressa Araguari Limitada, que é um processo de 2008, final 2710, auto-infração 8.843, verso o presente processo sobre a lavatura do auto-infração acima referido, por estar a empresa Expressa Araguari Limitada transportando 26 passageiros, excedente a lotação do veículo 56.219, no percurso Pires do Rio, Urutaí. A autuada alega em sua defesa que o veículo em questão estava operando o serviço semiurbano Pires do Rio, Urutaí,
com extensão de 22 quilômetros, no qual poderia transportar 46 passageiros sentados e 32 em pé, totalizando um quantitativo de 78 pessoas, nos termos da norma complementar 009/1984. O parecer 424 de 2010 da assessoria jurídica da GR, esse não foi nem da SUPAIP, já foi da assessoria jurídica, dispõe que a referida norma complementar número 9 de 1984 foi editada na vigência do decreto 2277 de 1983, o qual foi revogado pelo decreto 4648 de 1996, atualmente em vigor, ficando também revogadas as disposições em contrato. O artigo 59 deste último decreto fala que não será permitido o transporte passageiro em pé, salvo nos casos previstos em norma complementar, e que esta ainda não foi editada, portanto, tal permissivo inexiste. Uma das principais características do serviço semiurbano, além dos veículos serem diferenciados, é poder transportar passageiro em pé, devido à pequena distância entre os seus pontos terminais. Desde a edição deste último decreto, que atualmente vige, adotou-se o entendimento de que a norma complementar 009/1994 tinha sido recepcionada pela atual legislação. Tanto é verdade que nos pareceres mais recentes emitidos pela SUPAIP e acatados pela gerência jurídica da GR, foram acolhidos os termos desta discutida norma complementar. Ainda, que a própria fiscalização da GR, em suas abordagens neste tipo de serviço, vem considerando a sua aplicação. Se tivesse que adotar o entendimento de que a norma complementar não estaria mais valendo, a GR teria que baixar um comunicado aos operadores destes serviços, informando que tal regra não estaria mais em vigência, para depois, aí sim, começar a autuá-las. Desta forma, verifica-se que a defesa em apreço é procedente, pois o excesso de passageiro então verificado encontra-se dentro do limite regularmente permitido, por se tratar de um serviço de característica semiurbana, com pequena distância entre os seus pontos terminais. Estava dentro do limite. Inclusive, 22 quilômetros seria até 70% pela norma. Assim sendo, deixo de acompanhar o voto do ilustre relator da matéria para me posicionar pela anulação do auto de infração 8843, lavrado em desfavor do Expresso Araguari Limitada, na longínqua data de 9/5/2008. É como se posiciona este membro. Então, neste caso aqui, eu estou deixando de acompanhar o voto do ilustre relator para me posicionar pelo cancelamento do auto, porque estava dentro, o número de excedente estava dentro dos padrões permitidos. Neste caso aqui, que estava transportando, deixa eu ver aqui. Transportando 26 passageiros, excedente a lotação do veículo de Pires do Rio e Pameri. Pameri ou Urutaí? Urutaí, Pires do Rio e Urutaí. Aí depois aqui, onde se diz Pires do Rio, leia-se Pires do Rio, Urutaí. Aí o auto foi lavrado nessa circunstância, falando que ele estava transportando. Aí a empresa alega que o veículo tinha uma capacidade, que ali não consta, mas a empresa que alega 46 lugares, quer dizer que pela norma seria 70%, mas se considerar 50%, seria então mais 23. E ele estava transportando 23, aqui está falando 30. Então, o permitido seria 32, e eu estava transportando 26. 32 é em pé. Em pé, nesse caso. E eu estava transportando 26. Mais os 46 daria 78. Ele estava com 26, ele estava com 72. Menos que o permitido. Tá. Da instrução. Isso. Então, esse processo aí você está pedindo anulação. Isso. Agora, os outros a gente pode votar em bloco. Pode votar em... Pode estar, votando em bloco. Esse tem que ser separado, porque esse aí o voto é de outra natureza, né? Então, o voto solicitado por você. Os itens, né, que você está falando? 1, 2, 3, 4. Deixa eu pôr aqui na ordem aqui, que nós já está lá dentro assinado. Então, em discussão,
os itens 3.1 até 3.4, e o eminente conselheiro Vilmar Dias da Silva, em seu relatório do pedido de vista, se pronuncia pela manutenção do auto de infração. Isso, manutenção do Nos auto, termos da considerando os termos da resolução da norma complementar número 009 de 1984. isso, da norma complementar 009. Conselheiro Jair Ventura, como se Opinando pela pronuncia? manutenção de todos. Eu queria só fazer uma pergunta. No último processo aí, o conselheiro é pela manutenção do auto? No último, Não, vamos o botar último separado. é pela anulação. O Os último- 4 primeiros é pela manutenção. Ah, tá. Não, então esses Nos 4... termos da 009, todos eles. Tá, esses 4 eu vou acompanhar a votação do conselheiro e do Vilmar Dias, pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Eu acho lamentável que as coisas, os pareceres vêm e vão, né? Eu, particularmente, até porque o Código de Trânsito e a própria, o Decreto 4.648 proíbe, mas já que existe esse tipo de transporte, que é com ônibus especial, eu acredito que o certo que seria a lotação do veículo determinado pelo fabricante. Mas o código- Né? o código da Eu cidade posso até, eu acho até que pode até ser coincidente o quantitativo aqui, mas essa nova complementar ela é revogada, derrogada e tudo mais, né? Eu não acho que seja errado não, já que existe o transporte semiurbano, né? Já devidamente instituído. Eu lembro uma viu, vez que Valéria? eu fiz um estudo disso, até próprio São Paulo e os próprios da NTT, que é um absurdo, né? O interestadual ter semiurbano, E que é tem. mais grave ainda, né? Mas essa questão de o tanto de passageiro em pé é uma briga em todos os estados, né? Então, eu acredito que a pessoa mais indicada para o tanto de gente em pé seria o fabricante. É porque o Código Nacional de Trânsito fala que pode transportar passageiro em pé nos casos previstos em norma. Fala que pode, o código. Aí tem que ter norma. No caso do urbano, esse tipo de serviço. Pode transportar passageiro em pé. Agora, no semi-urbano, que é um serviço de característica do urbano, a gente leva em consideração o que o código também fala. Se pode no urbano e o outro tem a mesma característica, mas nós temos que considerar também problema de BR, de GO, o Milton até sempre falou isso aí, um ônibus no semi-urbano Goiânia-Anápolis, trafegando pela uma BR aí, que tem um movimento muito grande, e o ônibus tem uma velocidade controlada. Pode provocar acidente, mas como existe a norma, é igual eu falei aqui nesse último processo. Então teria que falar, não está valendo, nós não vamos aceitar mais transportar passageiro em pé. O que não pode é hoje. Não, o fiscal, não, pode. Você está transportando, está dentro do limite, pode transportar passageiro em pé. Aí vem, não pode. Olha, como é que a empresa tem que ter uma estabilidade para operar. Se o órgão entende que não pode, ou sei lá quem, então tem que determinar, a partir de hoje, nós não vamos mais aceitar transportar passageiro em pé. Quem transportar, nós vamos autuar. Acho que seria a medida correta, então. Agora, nesses casos aqui, o processo de 2008, um parecer fala que foi revogado. Depois vem outro parecer, igual já é de 2012, fala que atende. A fiscalização vai fiscalizar a cata. Aí fica difícil para a empresa, para o operador, né? Não, eu concordo também que a segurança jurídica fica meio Prejudicada, né? prejudicada. Conselheira Valéria, vai emitir o seu voto? Eu sugiro só uma coisa, quando notificar a empresa apresentar recurso, pôr o quantitativo de gente que ela vai ser, porque é por passageiro em pé, Excedente. e devido não constar no auto, é por tantos, né? Eu acompanho o voto de vistas do do membro Vilmar. Eu só gostaria que o representante da gerência jurídica fizesse aí um esclarecimento sobre essa norma 009, da aplicabilidade dela e da validade dela. Bom, quando da formulação do decreto 4648, ele traz lá no seu bojo que não permitiria nenhum passageiro em pé. Só que diante da ausência de Salvo nos casos previstos em norma complementar. Exatamente, obrigado. Só que, como não tem nenhuma norma complementar depois da resolução do decreto 4648, continuou considerando essa norma complementar 09.
Foi recepcionada. Diante da ausência de uma nova norma complementar. Então ela entende o posicionamento jurídico, entende que ela foi recepcionada junto com o decreto 4648 e que ela então está servindo como parâmetro para regulamentação desse serviço semi-urbano. Eu sei. Mas é o mesmo artigo, o mesmo conteúdo. Mas revogado tem que ter uma outra norma complementar. Viu, conselheiro? Deixa eu só complementar aqui. É porque o decreto 8 anterior, o dispositivo era o mesmo. Falava da mesma forma, que não seria permitido passageiro em pé, salvo nos casos expressos em norma complementar. Aí, quando revogou esse decreto, também conservou o mesmo dispositivo no novo decreto, ipsi literis. Só que não editou uma nova norma complementar. Se não editou, aí nós entendemos que foi recepcionado. Válida. Recepcionado, é isso que nós estamos entendendo. E quando eu aqui estive, eu fiquei até, eu era na jurídica, quando editou esse decreto, nós demos esse entendimento, que ele tinha sido recepcionado. Por isso que não se editou. Inclusive tinha que editar várias normas complementares para o decreto 4648, e nós pegamos e consideramos como aquilo que era igual, como recepcionado. E continua aplicando, está aplicando até hoje. Porque o decreto fala revogada as disposições em contrário. Mas isso não é uma disposição em contrário. Muito pelo contrário. Ele está complementando. Por isso que nós aceitamos como recepcionado. Uma vez que ele fala que salvo as disposições nas instruções normativas, né? Então, se não está contrário às instruções normativas, que a 009, ela está complementando, então entendeu-se então que o decreto 4648 ele recepcionou essa instrução normativa 009 de 84. Conselheiro Danilo, como se pronuncia a respeito do relato do... Eu vou pedir vênia ao conselheiro Vilmar. Acho que vou ser voto vencido aqui também, porque tinha um entendimento anterior de que, até em alguns dos pareceres aí, não sei se foi um primeiro aí ou alguns dos pareceres aí, de que essa norma não tinha sido recepcionada. Então eu peço vênia para manter o auto nos termos do auto. Nos termos do seu voto. Dos termos do meu voto. Você votou nesse sentido. Você falou que não foi recepcionado. Exatamente. Pois é, aí no caso aí, o que difere é o quantitativo que seria excedente. Nesse caso aqui, porque eu estou votando pela anulação, nos outros não. Não, isso aí está fora. Isso aí é a parte, eu digo os outros. Eu estou votando esse aqui agora. Nesse aqui você vai manter o seu voto, né? Mas mantém o voto dele. Pois mas o voto dele de respeito a... Sem observação nenhuma. O voto meu tem a observação. Tem a observação. O voto dele seria considerado o que foi dito, que o excedente é 26, é 28, é 20. Manter os termos do auto de infração. No caso dele... No relato ele não menciona o quantitativo. Não menciona o quantitativo. Eu que estou mencionando. Tá bom. O voto dele é em cima do muro. Não, estou mantendo os termos do auto de infração. sem levar em conta a instrução. Então, por maioria, eu acompanho o voto do conselheiro Vilmar. Por maioria, nós aprovamos, então, os 4 processos da Aviação Araguarina. Que foi objeto de pedido de vista. Isso. Agora vamos o 3.5, né? Que é o que o Vilmar pede anulação. Isso. Bom, a diferença está no quantitativo. No quantitativo, que nesse processo, que tem um parecer de 2010 que fala que não foi recepcionado. E se não foi recepcionado, aí seria 26 passageiros em pé. E eu estou considerando como recepcionado, como os outros. Aqui, e que os 26 está dentro do limite permitido. Se está dentro do limite permitido, eu estou me posicionando pela anulação. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Se vale para um, tem que valer para o outro. Porque senão nós estamos fazendo aqui, estabelecendo norma no varejo. Como é que o senhor fala aí? A norma do crioulo doido? O senhor que fala isso. Conselheiro Jair Ventura, como se manifesta a respeito da posição do conselheiro Vilmar para o item 3.5, que foi votado, ele pede anulação, e no processo da sua origem foi pedido a manutenção do auto de infração, não é isso? Manutenção. Vilmar, eu vou acompanhar o conselheiro Vilmar
pela anulação do auto. Conselheira Valéria. Eu vou acompanhar o voto de vistas também. É? Com o voto de vista do conselheiro do membro Vilmar. Então, conselheiro Danilo, eu dispenso de perguntar porque ele não vai dar o voto contrário ao voto dele. Então, aprovado. Nesse sentido dos outros, eu peço vênia ao nobre Vilmar também, considerando os termos do auto de infração. Voto vencido. Explica para ele aqui que ele está O último foi anulado. Voto. Não, com voto contrário do relator. Com voto contrário do relator. Porque o relator votou pela manutenção. Não, relator. Ele acompanha também a gente. Eu acompanho o voto do Vilmar. E o relator mantém o voto original de você. Por maioria. Todos acompanharam o voto seu, só o relator foi contrário. Com voto pela manutenção. Não precisa saber, Não precisa pôr nada. não. Tá certo. Como secretário, eu morro de fome. Você anota direito, senão a Bom. Terezinha vai puxar sua orelha. Passamos ao item número 4. Apresentação. Eu vou ter que cobrar do Milton a parcela que cabe a ele, que eu estou exercendo aqui. Eu vou cobrar da Terezinha, então como é que fica? Viu? O item ponto 4. Apresentação de discussão de processos com defesas, a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Processo 2008. Final 0230. Interessado Begatu Transporte Turismo Limitada. Auto de infração 09647, artigo 55, inciso 1, da resolução 005/2008. Não portado o veículo durante a viagem, cópia do certificado de registro cadastral. Devidamente notificado, a autuada apresentou defesa tempestivamente. A gerência jurídica, por meio de seu parecer, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade em sua lavratura. A gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Por isto, e tendo em vista todo o exposto, após minuciosa análise e considerando que não foi encontrado no arquivo geral da GR documentos sobre a situação cadastral da empresa na época da autuação, manifesto pela manutenção do referido auto de infração. Conselheiro, aqui trata-se da empresa que não portava cópia do auto do cadastro. Não portava. E a lei determina claramente que tem que portar. Ela não tinha. Não, ela não portava. Na época não portava. Conselheiro Jair. O voto de Vossa Excelência é a manutenção do auto? É a manutenção do auto. Então acompanho o relator. Conselheiro Danilo. Também voto pela manutenção aí. Conselheiro Vilmar. Também acompanho o relator. Tudo bem, mas... Bom, aqui, ó. No estado aqui você coloca, no outro não. Só esse aqui não tinha. É. Ah, tá. Pronto. Embora eu não tenha sido inquirida, eu também acompanho o Não, relator, você não foi viu? inquirida, não? Não. Quem foi que lhe boicotou? Esqueceram a mulher. O Jair Ventura que lhe boicotou, porque ele... Bom, processo 2010-3842, interessado Viação Planeta Limitada. Auto de infração 20.311, artigo 1º, inciso 1 da Lei Estadual 14.480/2003. Executado transporte clandestino de passageiro. Devidamente notificado, a autuada apresentou defesa tempestivamente. A SUPAIP, através do seu parecer, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, uma vez que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo
do antigo proprietário se responsabiliza pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda do veículo. A gerência jurídica referenda. Por isso, tendo em vista tudo exposto e após minuciosas análises, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do auto, manifesto pela manutenção do auto do referido auto de infração. É uma empresa que estava transportando clandestinamente. Como é que se manifesta? Sim, eu sou contra esses clandestinos, né? Então eu sou pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues, por favor, sua manifestação explícita sobre esse processo. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo? Também com o relator. Conselheiro Vilmar? Também acompanho o relator. Processo 4.4. Ué, 4.3. Processo 4.3. 2010 final, 2847. Interessado. Brasil Central, locadora de autos limitada. Auto de infração 20308, artigo 1º, inciso 1 da Lei 14.480. Executar transporte clandestino de passageiro. Devidamente notificado, o autor apresentou defesa tempestivamente. A SUPAI, através de seu parecer, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, uma vez que o veículo estava em nome da autuada e por isso esta se responsabiliza pelas penalidades impostas e suas reincidências. Por essa razão, a gerência jurídica referendou o auto de infração e este conselheiro mantém sua opina pela manutenção do referido auto de infração nos termos da lei. Conselheiro Jair Ventura. Acompanho o relator pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Desta vez eu não esqueci. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo. Também pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Bom, processo 4.4 até o 4.11 são processos da mesma empresa, capitulado do mesmo artigo, inciso, da mesma resolução, É o 11, né? e da resolução 297 de 2007. São processos da aviação araguarina. Portanto, eu me permito ler o processo, ler o resumo do processo e para votar em bloco. Eu só gostaria de saber se o negócio das representações nesses processos está tudo certo. Você olhou? Esse aqui? Esse aqui são processos que já entrou em vista e está sendo devolvido. Ah, é? É. Que era o da Araguarina que você devolveu. Ah, é aqueles que eu falei sobre. Isso. Bom. Eu acho que não tem, com relação ao problema da representação, não tem Tem problema. desse Não. processo que eu pedi vista isso aí, não? 2010? São Todos eles? 3, 4, 5, 6, 7. Todos estavam com vista. São 8 processos da Araguarina. Pois é. Aviação Araguarina Limitada. E eles já tinham ido com vista para mim? Qual é a linha? Hein? Qual que é a linha, conselheiro? Vamos ver. Marco Antônio, diz aqui qual é a linha. Eu acho que era isso, Mar. É isso. Eu acho que era isso, Mar. Desse assim do banco. Acho que tem bagagem era isso. Mas é do banco? Não estou lembrando mais disso, né? Esse aí tem relato meu aí? Porque o semi-urbano é um serviço que não é O que para eu tinha bagagem. opinado? Todos é sem etiqueta? Ah, é que eu vi. Retornando é o processo que você pediu visto. Não, não é aqui. É nesses 4 aqui. É? Bom. E tudo aqui é semi-urbano, então, né? Todos é falta de etiqueta no serviço semi-urbano. Tá. Mas isso é Araguarina, também é daqui. É? Aham. Ah, esses já foram relatados. Porque no serviço Então, semi-urbano, no carro mesmo do serviço semi-urbano. por se tratar de capitulação do mesmo artigo, mesma resolução, mesmos incisos, Todos disponibilizam? eu vou ler
o parecer dos 8 processos, que é o 4.4 até o 4.11, inclusive. Devidamente notificada, a empresa Araguarina apresentou defesa dos autos de infração acima, considerando que nenhuma das alegações interpostas pela autuada foram comprovadas e que no auto de infração consta a informação de que os volumes estavam no bagageiro desprovido de etiqueta de identificação, manifesto pela manutenção dos autos de infração em apreço. Esses aí são todos carros, mas os carros não são de semi-urbano. Porque no carro semi-urbano não tem bagageiro. Agora, no carro que não é de característica de semi-urbano, aí tem bagageiro. Aí nesse se disponibilizou, acho que tem que etiquetar. Agora, se ele pegou em Anápolis, tem, Milton? Esses carros em Anápolis tem bagageiro? Não. Pois é, se não tem bagageiro, ele vai etiquetar a bagagem como? Parece que nesse veículo, na época, em 2010, são veículos que tinham bagageiro lá no centro. Esse primeiro aqui, por exemplo, eu peguei aqui. É Goiânia e Anápolis. Pegou, o fiscal fala assim, não é. o fiscal fala que a empresa em Goiânia e Anápolis Não é Anápolis. estava transportando no porta-malas do veículo 6 volumes sem respectiva No etiqueta. porta-malas, não tinha bagageiro. É. Esse primeiro aqui que eu peguei. Não, esse aqui também. Veículo em viagem transportando 3 volumes de bagagem do porta-mala sem etiqueta. Se tem bagageiro. E está transportando bagagem, tudo bem. Se ele tem, Aí- tem que etiquetar. Não, porque o veículo mesmo semi-urbano não tem. 1478. Agora se ele estava fazendo um serviço semi-urbano com um veículo que não era de característica do semi-urbano e tendo bagageiro, está transportando bagagem, aí tinha que etiquetar mesmo. Aí eu até concordo. 398, eles estavam com a bagagem no porta-mala sem etiquetagem. Tem que transportar bagagem. 398, 1656, Tá vendo? 1656. Porque tem o porta-embrulhos em cima, aquilo lá não tem jeito, você não vai etiquetar. Mas 399. De semi-urbano também não tem, né? nem no banco tem, o de cima não etiqueta. Não, tem porta-embrulho e 1650 é no porta-mala. é, Eu tô olhando o bagageiro. bagageiro embaixo. Do ISDO. Lá embaixo. Agora o outro quadro tem, no semi-urbano. No urbano não, mas no semi-urbano tem. Quatro em dentro. Não, pois é, se tava, tá certo. Eu tô lembrando disso aí. É o que eu tô falando, eu vou acompanhar. Se tem bagageiro e está transportando, eu acho que tem a obrigação de Todos os etiquetar. outros processos, o cara tem bagageiro e estava transportando sem etiqueta. Então, eu vou acompanhar o Pela eminente manutenção. relator. Conselheiro Jair Ventura, digníssimo conselheiro Jair Ventura, Só o estamos rei do esclarecendo. truco, como se manifesta Vossa Senhoria a respeito Em detalhe. dos 8 processos da Araguarina, por falta de etiquetagem de bagagem. Sim, eu vou acompanhar o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues, Com o relator, para que não me acuse de não tê-la mencionado. com o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo, por favor. Também voto pela manutenção. Conselheiro Vilmar. Também vou votar pela manutenção. Já que ele disponibilizou o bagageiro, ele teria que etiquetar as bagagens. Próximo assunto da pauta. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, então vamos lá. O processo do item 5.1, 2009, final 9090. Esses processos antigos que estão na pauta aí, eles foram retornos de diligência, foram redistribuídos, mas eles vieram parar em mim aqui só agora. São os refugos. Só os refugos. Quer aparecer? Ó, Ele não quer aparecer, modesto. primeiro processo. 2009, final 9090. Versos presenciados do acerto de auto-infração número tal, 13759, lavrado em desfavor da empresa Luiz Carlos Alves de Oliveira, SNPJ mesmo. Em face do relatório de fiscalização tal, por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR, no percurso Itaberaí e Itapuranga, em 17 de novembro de 2009. Tendo a empresa, segundo a auto-infração em comenta, infringido o artigo 55, inciso 7 da Resolução 05. Devidamente notificada, a autuada apresentou defesa tempestivamente, as folhas 11 seguintes, alegando que o veículo abordado é cadastrado junto a esta agência, conforme documenta as folhas 15. Requer, ao final, o cancelamento da auto-infração. A gerência jurídica manifesta-se as folhas 20 a 22 pela manutenção do auto-infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. E ato contínuo, o presente processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transporte da GR para julgamento e, após redistribuições, distribuído a este conselheiro para relatados.
Em síntese, é o breve relatório. Voto. A defesa colacionada aos autos não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o documento anexado à defesa, caso folha 15, aponta o vencimento do certificado de inspeção veicular em 1º de 1 de 2009 e a autuação se deu em 17/9/2009, data posterior ao vencimento do documento, não comprovando que o veículo estava cadastrado na GR no momento da fiscalização e também não juntou aqui nem o certificado de registro do veículo, só o de inspeção. Assim, tendo em vista o exposto, bem como a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, temos que não trouxe autuada nos argumentos de sua defesa fundamentação para anulação do auto de infração. Pelo exposto, haja visto que consta dos autos, especialmente o parecer da gerência jurídica, voto pela manutenção do auto de infração 13759. Relatório e voto, senhor conselheiro. Conselheiro Jair Ventura, em discussão. Sim, eu não tenho discussão, eu já vou pelo voto, acompanho o conselheiro Danilo pela manutenção do auto. Conselheira Valéria, discussão Também não e votação. tenho nada a reparar, eu acompanho o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar, Também acompanho o relator. acompanha o relator, então por unanimidade. Segundo, O processo do item 5.2 é o 2009 final 5769. Versos presentes autos acerto de auto de infração 13.370, lavrado em desfavor da empresa Aviação Rota Transportes e Turismo Limitada, em face do relatório de fiscalização tal. Pelo fato de o preposto da autorizatária não ter se apresentado adequadamente trajado e identificado quando em serviço, em 15/6/2009, tendo a empresa, segundo o auto de infração em comenta, infringido o artigo 53, inciso 13 da Resolução 05. Notificada, a empresa supracitada apresentou defesa, as folhas 19 e seguintes, dentro do prazo legal, alegando que um funcionário se encontrava em teste e, por isso, não estava vestindo o uniforme. Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração. Do auto. A gerência jurídica manifesta-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transportes, da GR, para julgamento e, após redistribuições, distribuído a este conselheiro para relatados. A defesa colacionada aos autos não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Vale destacar que, conforme o artigo 40, inciso 1 da Resolução 05, é dever do empregado da autorizatária se apresentar adequadamente trajado e identificado quando em serviço. Assim, tendo em vista o exposto, bem como a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, temos que não trouxe autuada nos argumentos de sua defesa fundamentação para a anulação do auto de infração. E pelo exposto e haja visto consta dos autos, especialmente o parecer da gerência jurídica, eu voto pela manutenção. conselheiro Jair Ventura, Queria fazer uma pergunta aqui para o Vilmar, que representa as operadoras da empresa. Vilmar, quando é contratado vários motoristas ao mesmo tempo e não tem um tempo de experiência, ou eles não andam num veículo onde está escrito em treinamento, ou, por exemplo, contrata a pessoa e tem um prazo X para comprar o uniforme, arrumar o crachá, ou não? Não, isso é tudo de imediato. Se ele está em experiência ou não, ele tem que estar devidamente trajado, com o uniforme da empresa, para estar operando. E mesmo em experiência, se colocar ele para fazer um percurso, o contrato dele que é de experiência. Isso aí, para operar, a empresa já fornece. Porque isso aqui, pelo que ele está vendo aqui, não é essas empresas tradicionais. Essa rota tem linha regular também. Hã? Goiânia e Itaguari é dessa rota. Ela é uma empresa regular na GE também. Ela tem uma linha e faz serviço também de fretamento e turismo. Nesse caso era eu especial. fico assim pensando, imaginando, como é que uma empresa da envergadura desta coloca uma pessoa não qualificada, ou seja, não se está identificando com crachá, com uniforme, né? Para fazer o serviço não pode permitir. Então. Por Mas isso o fiscal autuou. diante de que ela não apresentou nenhuma defesa aí, né? Então, Ela alega que é experiência, que não precisaria, mas o relator pela manutenção do auto. conselheira Valéria Rodrigues, Com o relator pela manutenção. conselheiro Vilmar, também acompanha o relator. aprovado por unanimidade. Terceiro processo, 5.3. Bom, é o processo 2008. Goiânia e Hidrolina, a linha, viu? Complementando, ela faz a linha Goiânia e Hidrolina, né? Ela só tem uma linha regular na GR.
que era da Transbrasiliana e transferiu para ela. Processo 5.3. É o 2008, final 11434. Versos presentes autos acerca de auto-infração 9986, lavrado em desfavor da empresa Boomerang Tour Limitada, conforme relatório de fiscalização tal, por não portar no veículo durante a viagem em relação de passageiros. No percurso Itapuranga, Águas Lindas, em 3/12/2008. Tendo a empresa, segundo auto-infração e comenta, infringido o artigo 53, inciso 2 da Resolução 05. A diretoria executiva da GR, em reunião realizada em 14/1/2010, pela resolução número tal, resolveu manter o auto-infração. Devidamente notificada da decisão, a interessada apresentou recurso ao Conselho de Gestão da GR, que ora apreciamos, por força da Resolução 05 de 2011, do Conselho Regulador. Em sua defesa, a autuada recurso alega que o percurso realizado era com destino a Brasília e não a Águas Lindas, como consta no relatório de fiscalização, e que, dessa forma, deveria portar licença da NTT e não licença estadual. Afirma que a lista de passageiros foi feita, porém o fiscal não deu importância. A assessoria jurídica emitiu parecer pela manutenção do auto-infração. Em cumprimento ao que determina a Resolução 05 de 2011 do Conselho Regulador, o presente processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transporte da GE para julgamento. Em diligência à gerência jurídica para verificar se a elaboração do auto-infração foi feita dentro do prazo, em conformidade com a legislação da GR, tendo a GEJUR em manifestação informando que os atos administrativos não possuem natureza jurídica prescricional por se tratarem de prazos impróprios, sem consequências processuais, devendo o auto-infração ser mantido em sua essência e validade. Após redistribuições, vieram os autos a esse conselheiro para relatá-los. Em síntese, é o breve relatório. Fundamentação. Especificamente no que concerne ao mérito do recurso, o conteúdo propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto-infração, não apresentando ao autuado qualquer documento que comprove a sua alegação de que era destino Brasília e não Águas Lindas. Em momento nenhum ele comprova, não tem uma autorização da NTT, ele só alega aqui, ponto. Vale destacar ainda que a relação dos passageiros contendo o nome e o número da respectiva identidade é documento de porte obrigatório, conforme artigo 32, parágrafos 1º e 2º, inciso 2 da Resolução 05, devendo obrigatoriamente constar do veículo quando da viagem. Assim, tendo em vista o exposto, bem como a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, temos que não trouxe autuada nos argumentos de sua defesa fundamentação para anulação do auto-infração. Também superadas a questão do prazo, tendo em vista ser prazo impróprio, segundo a gerência jurídica, eu voto pela manutenção. Eu voto. Conselheiro Jair Ventura. O relatório foi 3/12/2008. 3/12. E o auto foi lavrado em 12 de janeiro de 2009. Quer dizer... 9 dias. 9, né? 9 dias. Final de ano. 3/12 a 12 de janeiro. Conselheiro Jair Ventura, como se manifesta? Sem discussão e acompanho o voto do relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria. Eu me abstenho. Conselheiro Vilmar. Guardando coerência com meus posicionamentos anteriores, eu vou votar pela anulação do auto, tendo em vista ter excedido o prazo de 30 dias. Aprovado por maioria. Maioria com abstenção da Valéria e o voto contrário meu. Contrário. Eu, ele, 4 a 1, pô. Eu mantive o meu anulação. Todos 4 aqui votaram pela 3 pela manutenção, um pela anulação e uma abstenção. Eu voto também, olha. 1, 2, 3. Eu me abstive. Eu me abstive de votar. Ah, você se absteve. Deu maioria do meu partido. Até onde era? Próximo processo 5.4, processo 2008, final 6227. Você agora o Fernando Cunha aqui agora? Vai ser o próximo? O quê? Sérgio F. da Cunha, não é Fernando Cunha, não. Esse daí, para não esquecer. Ferreira da Cunha. É Ferreira? Bom, o processo é o 2008, final 6227.
Versos presentes autos acerca de auto-infração, número 109,53, lavrada em desfavor da empresa Sérgio F. da Cunha, que é Ferreira, em face do relatório de fiscalização número tal, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral. É empresa também, é CNPJ. Em fiscalização no dia 26/7/2008, no trevo para Pirinópolis. Tendo a empresa, segundo o auto de infração e comenta, infringido o artigo 55, inciso 1 da Resolução 05 de 2008. A diretoria executiva da GR, em reunião realizada em 27/2/2009, pela resolução número tal, resolveu manter o auto de infração. Devidamente notificada da decisão, a interessada apresentou recurso ao Conselho de Gestão da GR, as folhas 22 e seguintes, que ora apreciamos. Em seu recurso, a autuada alega que haveria erros formais no auto de infração, que haveria erro no preenchimento do percurso no auto de infração, sendo correto Anápolis, Goianésia e Anápolis, e não Anápolis, Goiânia, como consta no auto de infração. Que apresentou os documentos exigidos, mas que o CRC, o Certificado de Registro Cadastral, ainda não havia sido expedido pela GR, por solicitação que fora solicitada a renovação de seu cadastro junto à GR. Foi feita a solicitação antes do auto. A assessoria jurídica manifestou-se às folhas tais pela improcedência do recurso apresentado, mantendo-se os efeitos legais da decisão recorrida. Em cumprimento ao determinado na Resolução 05 de 2011, o presente processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transportes da GR por diligência da conselheira relatora, que tinha sido distribuída para a Ana Carolina. Os mesmos retornaram... Os mesmos retornaram a GEJUR para a manifestação acerca da diferença dos trechos trazidos pelo relatório de fiscalização e no auto de infração, tendo esta, por entender não haver motivo para a anulação do auto de infração, manifestado pela manutenção dos mesmos. Após redistribuições, vieram os autos a este conselheiro para relatá-los. Superadas as preliminares, eis que improcedentes. Quanto ao mérito, temos que o recurso relacionado aos autos não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que a empresa teria realizado a viagem sem apresentação ao fiscal da GR, no momento da abordagem, da cópia do certificado de registro cadastral. Vale destacar ainda que cópia autenticada do certificado de registro cadastral é documento de porte obrigatório, conforme o artigo 32, inciso 1 da Resolução 05, devendo obrigatoriamente constar do veículo quando da viagem. Quanto ao erro no percurso disposto do auto de infração, temos que não houve prejuízo à defesa, nenhum recurso, pois consta o percurso correto no relatório de fiscalização, que foi dado ciência pelo preposto autuado no momento da abordagem, folha 2. Ressalta-se ainda que consta no auto de infração dados suficientes à observação do contraditório, ampla defesa, como o número do relatório de fiscalização, que foi dado ciência pela parte, o local, além da placa do veículo e dados da autuada. Assim, tendo em vista o exposto, bem como a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, temos que não trouxe a autuada nos argumentos de sua defesa e recurso, fundamentação para anulação do auto de infração. Pelo exposto, haja visto que o consta dos autos, especialmente nos pareceres da gerência jurídica, e ainda pela falta de previsão legal para que o auto seja anulado, voto pela manutenção do auto de infração 109/53. É o relatório e voto. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia? Foi o relator pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Conselheiro Vilmar. Conselheiro Vilmar Dias. Também acompanha o relator. Então, aprovado por unanimidade. Próximo ponto de pauta. Item 5.5, processo 2009, final 2070. Senhor coordenador, ontem, quando eu fui revisar os processos aqui, eu fiz uma observação aqui e eu queria fazer uma solicitação de diligência para a gerência jurídica, se manifestar formalmente aqui no processo, antes de relatá-lo aqui. Então eu queria retirá-lo de pauta. O 5.5? É o 5.5.
ficou com o seguinte despacho aqui: haja vista a informação da Coordenação de Registro Cadastral de Transportes, as folhas 17, de que a empresa Express Santa Marta Limitada, ao tempo do relatório de fiscalização, que foi 27 de 2 de 2009, encontrava com seu cadastro vencido junto a esta agência desde 26 de 4 de 2009, quase um ano antes, retorne-se os presentes autos à gerência jurídica para manifestação quanto à validade do auto de infração lavrado com fundamento na resolução 05, por se tratar de empresa que não estava cadastrada ao tempo da fiscalização. Após retornem a este conselheiro para relatados aqui. Né? Então, retirado de pauta o processo 5.5, passamos ao processo 5.6. 2008, final 1191. Bom, esse processo versus presentes autos acerca de auto-infração 115.27, lavrado em desfavor da empresa Transbetel, Transporte e Turismo Limitada, em face do relatório de fiscalização número tal, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de inspeção de segurança veicular, no percurso Goiânia em Umas, em 26 de 11 de 2008. 27 de 11 de 2008. Tendo a empresa, segundo o auto de infração, incometente infringido o artigo 56, inciso 6 da resolução número 05, acrescido pela resolução 226, de 8 de 9 de 2008, com redação da época da autuação. Notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestivamente, alegando que estava realizando o transporte de passageiros na modalidade escolar, aguardando que o certificado de registro cadastral fosse emitido por esta AGR. Ao final, requer nulidade do auto de infração. A Coordenação de Registro Cadastral de Transportes informa às folhas 28 que o veículo referido ao tempo da autuação 27 de 11 de 2008 não possuía cadastro junto a esta agência, uma vez que foi baixado da frota da autuada em 3 de 11 de 2008. A gerência jurídica, em parecer de folhas tal, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Seguido o processo, foi encaminhado a esta Câmara Setorial de Transporte AGE para julgamento e, após redistribuições, distribuído a este conselheiro para relatá-los. Inicialmente, impõe ressaltar o cumprimento pela autuada quanto aos disposto no artigo 75 da Resolução 05, que prevê os requisitos mínimos e básicos para o conhecimento da defesa. Superadas as alegações preliminares tecidas em sede de defesa, uma vez que improcedentes, quanto ao conteúdo propriamente dito da defesa, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado qualquer documento que desconstituísse o auto de infração em cometa. Então, pelo exposto, haja visto que o consta dos autos, bem como do pronunciamento da gerência jurídica e ainda pela falta de previsão legal para que o auto seja anulado, voto pela manutenção do auto de infração. Conselheiro Jair Ventura. Pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Não é sobre isso aí? Manutenção. Isso. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Ô, Zé Duarte, antes do conselheiro Vilmar se manifestar, gostaria de pedir só para o Danilo mencionar aí qual o dispositivo legal infringido. É o artigo 56, inciso 6 da Resolução 05, com a redação da época. Era por não portar o certificado de inspeção de segurança veicular, que após perfeito. a alteração foi alterado. Perfeito, agora aqui não, tinha, existe era a redação da época. O Conselheiro registro do veículo. Né? Vilmar Dias da Silva, supõe que o senhor agora possa votar com Perfeitamente. conhecimento pleno e consciência tranquila por ter recebido essa assessoria especial aí do Rafael. Fiquei mais convicto ainda em acompanhar o relator. Então, aprovado por unanimidade. Próximo assunto de pauta, item 5.7. É o processo 2009, final 109.43. Versos presentes autos acerca de auto de infração 13992, lavrado em desfavor da empresa Top Tour Transporte e Turismo Limitada, em face do relatório de fiscalização tal, por não portar no veículo durante a viagem a certidão negativa criminal do condutor do veículo, no percurso Caldas Novas, Goiânia, em 10 de 11 de 2009, tendo a empresa, segundo o auto de infração em comenta, infringido o artigo 53, inciso 6 da Resolução 05.
Devidamente notificada, a autuada apresentou defesa tempestivamente às folhas tais, 14 seguintes, alegando que o documento foi apresentado ao fiscal e que o mesmo o ignorou. Questiona que o prazo previsto no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro não foi respeitado por esta agência. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Em cumprimento ao que determina a Resolução 05, o presente processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transportes, a 05/2011, para julgamento, e após redistribuição, distribuído a este conselheiro para relatá-los. Da análise da defesa, colacionadas aos autos, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada juntada aos autos prova alguma da argumentação constante do instrumento de defesa, por ela apresentado. Também é impossível, né? É a fé pública do fiscal e a palavra da empresa. Vale destacar ainda que a certidão negativa criminal do condutor do veículo é documento de porte obrigatório conforme o artigo 32, inciso 6 da Resolução 05, devendo obrigatoriamente constar do veículo quando da viagem. Quanto à fundamentação da defesa fundamentada no Código de Trânsito Brasileiro, os argumentos ali apontados não se aplicam no caso em tela em face da existência de normas específicas da agência reguladora que rege a matéria. E esta não estipula o prazo mínimo para expedição de notificação após a autuação. Passou um dia, viu, Vilmar? Dos 30 dias. Não, esse aqui não... Não, na verdade não é isso não. Ela não é o prazo para lavratura, não. Foi lavrado até dentro dos 30 dias. O negócio foi o prazo para notificação que ela fala. E assim, considerando a fragilidade nas alegações interpostas pela autuada, que não restaram devidamente comprovadas e tendo em vista a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal como servidor público, temos que restou juridicamente fundamentada a autuação lavrada, as folhas 2. Então, de acordo com isso, eu voto pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito do processo que acabou de ser relatado? Pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Apesar de ser contra essa certidão, não há como ir contra o auto por ser previsão legal, só pela manutenção do auto. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Apesar dela falar aí que portava, mas ela nem se prontificou, pelo menos, a juntar um comprovante dessa certidão na defesa dela, pelo menos para ter um resquício de fé pública contra o fiscal. Não, ela juntou? Não, ela juntou, viu? Ela juntou a certidão, mas a certidão... Tá, mas pelo menos juntou, né? O negócio do prazo também, vocês deram aquele entendimento que vale por 5 anos aí. Não vale. Não é porque eu não mencionou, para mim eu não tinha nem juntado. Luiz Soares da Silva, ele juntou a certidão na defesa aqui sim. Ah, tá. Mas aí ficou a palavra dele contra do fiscal. Isso. Consequentemente, eu acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade. Próximo processo, 5.8 da pauta. Processo 2011, 7976 final. Interessado, viação modelo limitado. Com a palavra o eminente relator do processo, o conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O verso presentes autos, acerto de auto-infração 23193, lavrado em desfavor da empresa Viação Modelo Limitada, em face do relatório de fiscalização tal, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro de veículo, no percurso Rio Verde, Santa Helena, em 26/11/2011, tendo a empresa, segundo o auto de infração em comenta, infringindo o artigo 56 inciso 6 da Resolução 05. Notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestivamente, alegando que o certificado em comento se encontrava no interior do veículo, desconhecendo a requerida os reais motivos que levaram o agente autuador a proceder com a referida autuação, que o processo não seguiu todas as etapas processuais, uma vez que o mesmo iniciou de imediato com o auto de infração, e não com o relatório de fiscalização, como previsto na Resolução 05,
que no momento da autuação o fiscal recusou-se a verificar o respectivo certificado do veículo lavrando a respectiva autuação de maneira arbitrária, questiona ainda a legalidade da resolução da GR. A SUPAIP, em parecer constante dos autos, que restou ratificada pela gerência jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Seguido o processo, foi encaminhado à Câmara Setorial de Transporte para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatados. Inicialmente, impõe ressaltar o cumprimento pela autuada quanto ao disposto no artigo 75 da Resolução 05, que prevê os requisitos mínimos e básicos para o conhecimento da defesa. Bom, superadas as alegações preliminares tecidas em sede de defesa, uma vez que improcedentes, ressaltando, inclusive, que foi feito no relatório de fiscalização também, não foi lavrado direto ao auto, foi feito o relatório. Uma vez que improcedentes, quanto ao conteúdo propriamente dito da defesa, temos que não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado qualquer elemento que desconstituísse o auto de infração em comento, que, conforme verificado pela SUPAIP e ratificado pela gerente jurídica, encontra-se dentro da legalidade exigida para tanto. Impõe ressaltar que o certificado de registro de veículo, nos termos do artigo 32, inciso 5 da Resolução 05, é documento de porte obrigatório, devendo obrigatoriamente constar do veículo quando viaja. Acresce ao exposto que vige a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, só é lidida por prova em contrário, ou ônus este imputado autuada e do qual a mesma não se desincumbiu. Pelo exposto, se haja visto que consta dos autos, bem como do pronunciamento da SUPAIP, que estou acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração 23193. Conselheiro Jair Ventura, por favor, como se manifesta a respeito do processo da pauta, o 5.8. Coordenador, primeiramente, aqui na pauta está falando que é o inciso 6. 5.8, inciso 6º, artigo 55, inciso 6º. Inciso 6º aqui na resolução não é essa descrição. Será que trata de... 56.6. 56? É. Está errado na pauta. 56.6. 56.6, a pauta que está errada. Então tá. Corrija-se a pauta. Tá bom. 56. Conselheiro Jair Ventura, feita essa correção, voltando-se ao leito do rio, como se manifesta Vossa Senhoria. Sim, corrigiu a pauta, acompanha o relator pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanha o relator. Aprovado por unanimidade. Próximo assunto da pauta. Item 5.9. Vamos lá. Vamos lá bem aqui. Foi não. Ó. A Valéria, eu estava com receio, eu não assinar o negócio da convocação dela, já assinei, então. É medo de cortar o ponto. Fiscalização. Vai ser um parecer só, não? O Marco Antônio é que me pode falou ser. isso. Mudar a linha. Aí eu falo aqui rapidinho. Porque tudo é alterar o esquema operacional, né? É alterar. É linha diferente. Mas o argumento da defesa é igualzinho. A gente copia e cola. Faz um relato só. Bom, senhor coordenador. Por unanimidade, conselheiro relator. Os processos do item 5.9, 5.10 e 5.11 da pauta, eles são, o interessado é a mesma, Expressão Luiz Limitada, e a fundamentação do auto é a mesma também, as defesas são semelhantes, sabe? Eu podia estar relatando eles em conjunto para facilitar a ordem do Perfeitamente. Trabalho. Algum dos conselheiros tem alguma objeção com relação ao 5.9, 5.10, 5.11? Com a palavra o conselheiro Danilo. Bom, versos presentes autos acerca de auto-infração número tal, lavrado em desfavor da empresa Expressão Luz Limitada, em fase de relatório de fiscalização tal, por alterar o esquema operacional da linha 058, no percurso Goiânia-Rio Verde, em 11/6/2012, realizando viagem no horário das 15h15, partindo de Goiânia sem autorização da GR. O segundo processo, que é o 2012, final 5330, alterar o esquema operacional da linha 062, no percurso Goiânia-Jataí, em 30/6/2012. A empresa alterou o esquema operacional da linha
colocando em operação horário das 11 horas sem autorização da GR. E o terceiro processo, 2012, final 4586, só um minutinho aqui. Ah, tá. O do 5.9 alterou o esquema da linha 565 no percurso Jataí-São Simão. Em 6/6/2012, executar viagem na linha 565 Jataí-São Simão com horário inicial em Jataí às 16 horas sem autorização da GR. O 5.10 eu já falei. E o 5.11, que é o realizando viagem no horário das 15h15, partindo de Goiânia sem autorização da GR, no percurso Goiânia-Rio Verde, em 11/6/2012. Bom, devidamente notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestiva, alegando em suma que o auto de infração foi lavrado em desacordo com o decreto 4648, tendo em vista que a suposta infração ocorreu na data tal e o auto de infração foi lavrado em outra data posterior, em nome e local em momento e local diverso do local da infração. Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração. Só alega isso? Mérito não fala nada. No mérito não fala. No mérito, nenhum dos três não entra no mérito. No mérito ela não entra no mérito. São Luís é aquela Entendeu? que o filho aqui dirige? É do Humberto. Hã? É do Humberto. É do Humberto? É o presidente do CETIM. Humberto Cetrim, síndico presidente nosso. Era do pai dele? Era do pai dele, do Badico. Hã? Do Badico. Então aí ele... Dois irmãos? Hã? Fizeram dois irmãos que dirigem? Um morreu, um médico. Ah, morreu? Então essa é a alegação de que infringiu o decreto 4648 porque foi lavrado em momento posterior, o auto foi lavrado em momento posterior, em desacordo com a 4648. Esse é o argumento. Bom, a Supaipe, em parecer, ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Após redistribuição, os processos foram encaminhados a este conselheiro para relatá-lo junto à Câmara Setorial de Transportes. Inicialmente, impõe ressaltar o cumprimento pela autuada quanto ao disposto no artigo 32 da Resolução 297, de 2007, que prevê os requisitos mínimos e básicos para o conhecimento da defesa. Quanto ao mérito, temos que a defesa, em seu conteúdo propriamente dito, não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado qualquer elemento que desconstituísse o auto de infração em encomenda, que, conforme verificado pelo Supaipe e ratificado pela gerente jurídica, encontra-se dentro da legalidade exigida para tanto. Nos termos do despacho folha 7, consta a informação de que não há registro de solicitação de para alteração de horário da linha 565, no caso desse primeiro processo, desde o 20/11/2009. Vale destacar ainda que, quanto ao prazo mencionado na defesa para a lavratura do auto de infração, este está de acordo com o estabelecido no artigo 17 da Resolução 297, que diz: correndo não conformidade da prestação do serviço previsto nessa resolução e elaborado o respectivo relatório, a diretoria, no caso na época, diretoria de transportes, dentro do prazo de 30 dias, lavrará o auto de infração devido. Então, primeiro faz o relatório, depois lavra o auto de infração. Acresce ao exposto ainda que vige a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, só elegida por prova em contrário, onde esse imputado autuado e do qual mesmo não se desincumbiu, não entrando ao mérito em nenhum dos três.
Pelo exposto, haja visto que com os autos, bem como do pronunciamento da SUPAIP, que restou acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção dos autos de infração. Dos itens 5. Conselheiro Jair Ventura. Coordenador, só um voto. esclarecimento aqui. Aí está alterando o horário, ele não está fazendo viagem extraordinária não, né? Não, Ele deixou de fazer um horário e fez outro. Não. Esse aqui, o primeiro processo é o da linha 565. O quadro de horários é diária, saindo às 6 horas de Jataí e às 12 horas. Certo. Ele estava executando viagem na linha com horário inicial às 16 horas, sem autorização da GR. Aí juntou até um bilhete aqui, sabe? Ele emitiu um das 16. Mas não está falando que ele estava omitindo as outras viagens, não, né? Não, omitindo não. Só Ele fala fez que as outras, tava então ele fazendo- fez uma viagem extraordinária. Provavelmente ele fez uma viagem a mais às 16 horas. Eu vou pedir vista nesses 3 processos, para me dar uma olhada. Viu, coordenador? Sim. Pois não. Estou sem serviço, vou levar um pouco de serviço. O eminente conselheiro Vilmaria da Silva tem todo o direito estabelecido pela Constituição Federal para requerer vista dos processos e nos trazer a sua opinião a posteriori. Então, os processos 5.9, 5.10 e 5.11 serão retirados de pauta e passarão para ser vistos pelo conselheiro. Bom, item ponto 6, já que nós não temos secretário executivo, eu mesmo lerei a pauta. Item ponto 6, apresentação de processo sem defesa, encaminhado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, senhor coordenador, tendo em vista a não apresentação de defesa, tendo em vista que foi notificado, Não, isso é sem defesa. foi o 12, inciso 14. Carro. Não é outra coisa. Empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação e higiene, ou deixar de higienizar as instalações sanitárias, tal. O carro abandonado estava com assoalhos sobre as poltronas do lado esquerdo, todo sujo de óleo em toda a extensão do veículo, sendo impossível utilizá-lo. TRP de Campinas, Goiânia a Santa Helena, saída. Mas esse é um processo sem defesa. Devidamente notificado, recebido aqui o AR em 16/11/2012 pelo Carlos Germano Santos, no endereço da Expresso São Luís, Rua dos Ferroviários, sem número, Chácara 1, setor Esplanada do Anicuns. Tendo em vista a não apresentação de defesa, o voto é pela manutenção do auto de infração. Conselheiro Jair Ventura, Pela manutenção. conselheira Valéria Rodrigues, Com o relator. conselheiro Vilmar Dias da Silva. Então, Também com aprovado- relator por revelia. aprovado por unanimidade. O secretário executivo, por favor, registra. 5 ponto, é o 6.1. Não, e deu vista não, ele votou. Não, Mantido por revelia. Mantido, ele Pedi vista dos 5 pontos. Ele pediu vista 9, 10 e 11 que ele pediu vista. É que o rapaz aqui, a cadência dele é a cadência do samba. Mas, tem aquele balanço do corpo. Bom, passamos para o próximo item da pauta, item ponto 7, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transporte. Com a Só palavra, o conselheiro Jair Ventura. Sim, não, só fazer uma observação e fazer uma pergunta ao nosso nobre coordenador. Se haverá reunião na semana que entra devido ao feriado? Só uma pergunta, se Mas tem sim, nós reunião. vamos fazer não. reunião na Sexta-feira Santa para contrariar o espírito da Igreja Católica. Estaremos todos aqui na Sexta-feira Santa. Mas só em espírito. Porque de corpo e alma estaremos lá no truco. Ou na beira do rio. Não, mas eu entendo o Jair, ele quis saber se vai ter uma antecipação, uma reunião extraordinária antes da Não. sexta-feira. Não há possibilidade. Então, se não havendo reunião, eu gostaria de me antecipar aqui e desejar a todos um bom feriado, daqueles que forem viajar, que vão com Deus e que na volta nós possamos continuar com o nosso trabalho.
Conselheira Valéria Rodrigues, alguma manifestação? Nem sobre o feriado? Conselheiro Danilo, alguma manifestação dos assuntos? Nenhum. Conselheiro Vilmar? Só uma feliz Páscoa para todos, então. Hã? Só uma feliz Páscoa para todos, então. Eu não desejo feliz Páscoa porque teria que distribuir ovos de Páscoa e eu não tenho. Mas de repente vai chegar ainda. Não. Bom, não havendo mais assunto a tratar, nessa 83ª reunião ordinária da Câmara Setorial de Transporte, damos por encerrado a presente sessão e desejar a todos uma feliz Páscoa. Pronto. Ei, Marcadão,